O Farião é a casa do futebol em Divinópolis e já se tornou também a casa do Copa 037. A gente veio conversar com um cara que talvez o sotaque entregue que ele é da nossa terra, que ele é daqui de Divinópolis e ele tem muita coisa para contar sobre Guarani, esportes, Copa do Mundo. Elton Novaes é o nosso convidado de hoje. Eu queria que você contasse pra gente sua primeira lembrança da infância, da sua vida, assim, e como que ela tem relação com a sua carreira como jornalista, porque eu sei que esse palco que a gente tá aqui, esse gramado que a gente tá aqui, ele tem muita importância na sua vida. Nossa Senhora. Tem tempo? O programa tem quantas horas? A gente pode falar durante 4, 5 horas, porque eu poderia ficar aqui muito tempo falando da importância que tem o Farião, que tem esse gramado, essa arquibancada, esse muro, essa região, o Morro da Pitimba, o bairro Niterói, o bairro Porto Velho, porque se eu hoje sou um profissional do jornalismo esportivo, se tem uma história já dentro da comunicação, afinal são 23 anos já que eu trabalho com jornalismo esportivo, é por culpa do Guarani. É por culpa do futebol, é por culpa do esporte. E eu acho que a minha primeira paixão, minha grande paixão esportiva é o Guarani, é o Farião. É eu estar aqui junto com meus amigos, é poder pular o muro quando não tinha dinheiro e vir para assistir os jogos do Guarani, é brincar no campinho que tinha aqui na porta, onde que hoje é o estacionamento, curtir aí nas arquibancadas. Às vezes a gente vinha para cá, não tinha nada, praticamente nada. A gente pegava uma bola e ia bater, o 40 liberava uma bola pra gente jogar aqui, brincar, que era o que trabalhava aqui no Farião nas décadas passadas. Mas eu devo tudo ao Guarani, ao futebol, ao esporte. E tá aqui é mais que especial pra mim, muito especial. Porque eu falo de coração, Se eu não tivesse conhecido isso aqui, eu não teria me voltado tanto para minha carreira. Então... Quando você olha para aquela parte ali em cima ali das cabines de imprensa, que na sua época de infância não eram ali, era um pouco mais para baixo, qual que é o seu sentimento hoje como jornalista já renomado? Então, quando eu comecei a vir por Farião, aí eu tô falando de 1985, 86, vinha com meu pai, a gente vinha a pé, né, que eu moro aqui muito perto, aqui eu vinha a pé, vinha pro Farião, e ali tinha uma cabine ela era de madeira, e eu ficava na parte de baixo, segurando o rádio e olhando o Garcia Júnior, grande Garcia, beijo Garcia, acompanhando, olhando pro rádio e olhando pro Garcia, e vendo que o que o Garcia estava falando ali era o que estava rolando no rádio, né? Então, às vezes foi até o start para aquilo que eu ia ser profissionalmente no futuro. Então, assim, eu vivi todos os momentos da minha vida, eu passei aqui no Farião. As minhas primeiras oportunidades, se a Globo me viu trabalhando, foi porque eu estava aqui dentro. Isso aqui para mim é tudo. Eu não tenho... eu de verdade, eu fico até emocionado de falar do Farião. O Farião para mim é... o que eu tiver na minha vida, o que eu conquistar na minha vida, passa pelo Farião, passa pelo Guarani. Isso aqui é mágico para mim. Elton Novaes carrega na bagagem a passagem pela principal emissora do país, mas a sua história com a comunicação começou longe dos holofotes da capital. Antes de pisar nos estádios modernos, o gramado que fazia parte da rotina do jornalista era o estádio Farião, em Divinópolis. Foi assim que a paixão pelo esporte ganhou forma, mudou de local, passou pelos grandes do estado e depois de muita batalha, chegou ao ápice do futebol, a Copa do Mundo. A gente estava vindo pelo campo ali andando, você falando um pouco da sua trajetória e falando sobre a importância do Guarani, e se não fosse o Guarani, a Globo não teria te visto. Isso. Queria que você falasse um pouco dessa transição. Eu comecei a fazer reportagens do esporte. A minha chefe, a Fernanda Lilian, baita profissional, viu em mim a possibilidade de ter dentro da redação uma pessoa que se dedicasse ao esporte. Tentava buscar histórias de toda a região aqui de Divinópolis. E aí eu comecei, a Fernanda também me deu a possibilidade de fazer durante a Copa do Mundo
reportagens especiais sobre a Copa do Mundo de pessoas da região Centro-Oeste que tinham alguma ligação com a Copa. E aí eu fazia esse material e mandava para Belo Horizonte. Então foi através das reportagens que eu fazia aqui, Belo Horizonte foi me vendo, falando assim, pô, o menino tem potencial, pô, ele é meio doidinho, faz uns negócios diferentes. Então eu acho que por isso eles pegaram e, pô, o cara tem algo diferente. Aí eu foram anos maravilhosos que eu fiquei na Globo, e agora estou fazendo algo que também já era uma pretensão minha, para comentar futebol, para ser comentarista esportivo. E eu faço isso hoje na Band e sou muito feliz. Eu queria ver o Brasil dominar uma partida de forma unânime, sem dar brecha para o adversário. Você estava falando aqui sobre a sua trajetória e você cita a Copa do Mundo como como se fosse uma virada de chave, um divisor de águas. Total, 2006, Alemanha. E queria que você falasse um pouco dessa sensação, sabe? Daquele menino que saiu desse gramado para o cara que depois estava cobrindo os maiores jogadores do mundo. É algo muito, 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 muito especial. Tá ali e quando você tá falando daquele clique, né? Você pensa, caramba, eu nunca fiz diferente no quesito interesse, no quesito paixão. Do mesmo jeito que eu trabalhava focado, dedicado, querendo ser criativo, querendo levar o melhor daquela história para os Jogos do Guarani, eu levei para a minha dedicação para fazer na Copa do Mundo em 2014 e sou assim até hoje. E quero continuar desse jeito e minha dica sempre vai ser essa, cara, dedique, independente de onde que você estiver, o jogo que você estiver fazendo, a matéria que te entregarem, dedique como ela fosse a mais importante para o planeta naquele momento. A competência nas reportagens do dia a dia transformou o menino do bairro Niterói, em Divinópolis, em referência quando o assunto é jornalismo esportivo. Elton viveu de perto o sonho máximo de contar a história de uma Copa do Mundo de perto, estando ao lado dos maiores craques do planeta, como Messi, Suárez e Neymar. A Copa do Mundo é incrível, é fantástico. Tem um carinho gigantesco pela Olimpíada. Eu amo a Olimpíada, eu amo esporte. Mas a Copa do Mundo é diferente. E eu não falo só de dentro de campo. Às vezes eu fico pensando o que acontece fora do campo ou as histórias que elas nos entregam. Por exemplo, Vozinha. Você ia pesquisar alguma coisa sobre o Vozinha de Cabo Verde se não existisse a Copa do Mundo? Não, com certeza não. Elton, só para encerrar agora, já que falamos de Copa do Mundo, até onde o Brasil vai nessa Copa? O Brasil mostrou bem menos do que a gente imaginava, né? Eu acho que foram partidas abaixo da expectativa esperada por todo brasileiro. Mas eu vejo com muita dificuldade. Eu me afastando da camisa, do ser brasileiro, eu vejo seleções melhores que o Brasil hoje. Perfeito. Eu acho que o Brasil vai ser campeão. Muito obrigado por falar com a gente. Foi especial demais. Especial. Eu tô na torcida, Siga na torcida, gente. Continue na torcida. Continue com essa esperança. Beijo pra vocês. Valeu. É isso mesmo. Eu já pulei a parte aqui. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Eltinho.